Fala pessoal, mais um Faca e Lucidez, mais lucidez na sua vidinha? Plim! Ah, Coisa bicha. mas é assim que é bonitinho. Beleza. Vamos lá? Duas perguntinhas fofas. Pode ir pra primeira? Pode, manda bala. Uma das incoerências do espiritismo é quando você quer conversar com um parente desencarnado, vai até um médium e sempre consegue, independente do destino do espírito. Como vocês explicam isso? Você começa? Tem várias vertentes a serem tomadas. Já vi casos em pessoas que desencarnaram e na semana seguinte já tinha psicografias dela. Então é algo bem improvável. Pode acontecer, não sei dizer o certo, mas é improvável. Porque a pessoa pode estar num bravo, a pessoa pode não estar bem para se comunicar ainda. Várias coisas que podem acontecer. Tem o charlatanismo, tem vários pontos delicados. Então, se a pessoa que fez essa pergunta, ela faz com algum estudo de caso, por exemplo, ela conhece algum médium que faça isso, a gente tem alguns pontos a se preocupar. Primeiro a estrutura lógica que essa pessoa montou para fazer essa pergunta está totalmente coerente. É igual quando morre, vai desencarnar alguém e uma semana depois tem essa psicografia e você vai ver o cara era um cara viciado, não era um cara muito que cultivava pensamentos elevados e ações elevadas. Então é bem provável que ele não esteja apto, ele não tenha nem merecimento para esse tipo de comunicação. Então um médium que atua dessa forma é provavelmente um médium aí que não tem muita seriedade. Porque assim, nós temos que pensar que existe uma multidão de espíritos loucos para se comunicar. Mas não para exatamente direcionar ou cultivar essas obras mais de caridade, mas sim para zoar mesmo. Porque eles estão perdidos e eles não têm esse comprometimento. Se eles não tinham esse comprometimento ou esse caminho religioso ou espiritualista quando estavam encarnados, quando estiverem desencarnados, vão levar esse tipo de descrença para lá também. E muitos, nem a morte faz acordar. Ele demora muito para entender e mesmo os que entendem não aceitam. Então, tem até uma frase: pergunte a pedra e ela responderá. Ou seja, como se estivesse ironizando aquelas comunicações que a pessoa vai lá atrás da comunicação com o cachorro. E o cachorro se manifesta, né? É o cachorro que está se manifestando? Não é. Mas existem muitos espíritos que tiram um sarro disso. E, na boa, eu acho que eu faria a mesma coisa. Se eu fosse um espírito assim e viesse esse tipo de pessoa assim, né? Se eu não tivesse muito instruído e tal, acho que eu ia ficar tirando um sarro. Então, realmente tem que ter esse cuidado. E é aquele negócio. Não é que o espiritismo não é esse médium que atua dessa forma, né? Não é porque existem esses médiums que toda a questão mediúnica e toda a questão do espiritismo seja falsa. É que as pessoas acabam acontecendo isso. As pessoas são falhas, né? Da mesma forma que você pega alguém que utiliza da religião para fazer absurdos, muitas vezes, ou a maioria das vezes, a religião não é daquele jeito. Mas a pessoa está doidona. Então é esse tipo de lógica que a gente tem que usar para entender e a gente tem que desconfiar mesmo. Mas é desconfiar com positividade, ou seja, é desconfiar com a mente aberta. Não desconfiar de tudo, aquele cara que não quer saber de nada. Mas realmente a gente tem. E o Kardec ele tinha um procedimento para perceber se o médium era digno de ter a confiança. A primeira coisa é observar o caráter e a moral do médium. Então, o médium que é muito vaidoso. Por exemplo, se você chegar para esse médium aí e falar isso, falar, ó, tá estranha essa comunicação e tal. E dependendo da resposta, da atitude do cara, você já vai pescar. Você já vai ver que ele não é uma pessoa que cuida do orgulho e da vaidade. Na verdade, ele as alimenta. E dessa forma, ele é um prato cheio para todo tipo de assédio. E vai falar que ele está errado, então. E dessa forma, você já percebe que você não pode confiar nesse tipo de comunicação.
Beleza? Legal. Então é isso aí. Fechou. Próxima? Próxima. Próxima. Vocês já ouviram falar sobre pseudo-cristãos? Pseudo-cristãos. Como Falsos seria uma abordagem cristãos. lúcida sobre isso e como seria a visão espírita também? Então, pseudo-cristão, acho que a palavra ela é bem clara, são os falsos cristãos. Mas o que seriam esses falsos cristãos? Então, esse é um termo que eu acho que vai cada vez mais surgir, porque isso aí está lotado na internet, os pseudo-cristãos. O que são? São aqueles caras que defendem a bandeira de Cristo e não o seguem, ou Contradizem. se contradizem, ou por algum motivo, sei lá, por alguma estrutura mental assim, eles mentem para si mesmos e não percebem a besteira que estão fazendo. Por exemplo, o que está lotado na internet? Dos cristãos, que são os pseudos cristãos, criticando, condenando Os homossexuais. os homossexuais, outras religiões. Aí você percebe, cara, o que Cristo ensinou? Cristo ensinou que a gente devia até tentar amar os inimigos. Imagina fazer com alguém que tem uma outra religião, que está buscando, que faz caridade, sabe? E mesmo que não seja, vai, o homossexual, porque assim, vai, aí você pega o protestante. Para o protestante, o que acredita veemente na Bíblia, homossexualismo é algo que Condenável. é condenável. Mas aí que tá. O protestante, ele condena a atitude, não a pessoa. É como se Deus condenasse a atitude da pessoa, mas não a pessoa. Então, o protestante que é cristão, o que ele teria que fazer? Falar, ó, eu não gosto, eu não concordo por causa da Bíblia que dê o bumbumzinho. Mas eu não vou criticar, eu não vou Vou te mostrar ter preconceito. o lado certo, mas também não vou... Eu não vou ter preconceito, eu não vou descriminalizar você, eu não vou ser agressivo, eu não vou de nenhuma forma agir com você como eu gostaria que não agissem comigo se eu estivesse na mesma situação. Mas o que acontece? Eu acho que é uma coisa até natural do momento da pessoa, né? Em termos de dificuldade, de aceitação. Mas é separar as coisas. Uma coisa é separar a atitude e a outra é separar o que ela é. Então, é por isso que esse negócio de pseudo-cristão está tão em alta, assim. O religioso que critica a outra religião, ele já não já está condenando a própria religião. Você não precisa concordar, mas a partir do momento que você não trata a pessoa com a delicadeza, com o carinho que você gostaria de ser tratado, a não ser que você seja um masoquista e adora apanhar, o que eu duvido muito, porque todo mundo anseia pela felicidade. E dos começos da felicidade é ser respeitado. Então, esse é um dos principais. E todo o resto, porque as pessoas elas não enxergam, elas acabam se entrincheirando atrás da própria dignidade, usando aquilo como escudo, e não percebem que elas estão em total contradição. Então, se você... É como se fossem os templários. Isso que é curioso. Os caras, os templários lá que mataram um monte de gente lá do catolicismo, não sei se esse é o termo certo. Sim. Não, eles não mataram, eles seguiram o catolicismo, mataram quem não seguiu o catolicismo. Então, aonde na Bíblia está escrito? Provavelmente eles vão achar algum trecho, matar e tal. Aí ele considera a Bíblia inteira a verdade e acaba arrebentando a moral de Cristo que está na Bíblia. Cristo nunca falou isso. Ah, mas eu interpretei. Não, você interpretou a Escritura Sagrada conforme as suas paixões e os seus desvios de caráter. E você fez isso. Então, existe uma grande diferença entre o que a gente entende e que foi pretendido que se entendesse. Então está lotado de pseudo-cristão aí em todo lugar, mas tem uma coerência aqui. Criticou de uma forma que não seja fraternal. Porque se você acredita que aquilo vai... Porque assim, o homossexual no protestante, ele vai para o inferno. Então o protestante, o bom protestante, ele quer ajudar o cara a entender que vai para o inferno. Tá, até aí, beleza. Não tem problema você falar, ó, dar o bumbumzinho errado, beleza? Mas agora condenar o cara, sabe, usar daquele sentimento de julgamento, aí é um pseudo-cristão.
Você não segue a Cristo. Você pode seguir o que você quiser, mas a Cristo você não segue. Certo? Você tem isso com o católico, você tem isso com o espírita, você tem isso com o diabo a quatro. E é uma ideia curiosa, porque eu não sei porque que as pessoas elas se maqueiam, as fraturas morais dela se maqueiam tanto que fazem com que ele vista uma bandeira de alguém que só patrocinava o amor para fazer grosseria na internet, para fazer aqueles textos revoltosos, né? Aquela coisa. É questão de se perguntar, tipo, Jesus agiria dessa forma. Exatamente. Você gostaria de ver, tipo, veria o que eu tô fazendo e entenderia como uma situação amorosa, uma resolução amorosa. Exatamente. Como é que Jesus agiria nesse mundo? Será que é dessa forma? Jesus não é o exemplo que faz você seguir para fazer esses textos rancorosos, então usa ele como um exemplo direito. Tipo, o que ele faria nessa situação? Isso é uma coisa que eu sempre comento na internet. O cara chega lá, pô, mas vocês são uns ridículos e tal, vocês não sabem o que estão falando de Deus. Aí eu já mando lá, pô, cara, mas e a fraternidade? E a delicadeza? Você gostaria de ser tratado assim? Aí, desmonta qualquer um, porque é uma hipocrisia. É muita hipocrisia você levar a bandeira de Cristo e agir desse tipo de forma. E um dos grandes problemas é o quê? Eu, particularmente, eu nunca conheci um ateu mesmo, 100%. Aquele cara que não acredita em nada fora da matéria. Eu nunca vi. Mas a maioria das pessoas que se dizem ateias ou que são agnósticas, né, elas são traumatizadas com religião. Elas são traumatizadas com religiosos. Né? Exatamente, com religiosos. Por quê? Porque o que eles veem nos religiosos? Intolerância, crítica. E aí eles começam a ironizar Cristo. Por quê? O único exemplo que eles têm de Cristo são pessoas mongoloides que levam uma bandeira de amor a ferro e fogo. Não dá, né? Não tem como. Então aí começa aquelas questões do cara lá dos homossexuais se crucificarem. Por quê? Porque tá uma bagunça. Qual que é o exemplo que eles têm dos religiosos? Intolerância. E Cristo não era intolerante. Aí eles começam a justificar a intolerância com aquela vez que o Cristo meio que perdeu a cabeça assim e deu umas porradas nos caras. Na verdade ele pegou aquele negócio de espantar animais, né? Tipo aquele, não era um chicote, é um negócio, mas eu acredito que ele tenha Foi um momento. Um momento, né? A verdade ele estava na carne e a coisa fica mais complicada. Aí justificar todo o contexto do cara que só fez coisas boas e se sacrificou, né? Mostrando que existia um outro caminho. Pra quê? Pra justificar as mazelas morais que a pessoa tem. Então, esses são os pseudos cristãos, né? E a pergunta que a gente tem que se fazer é: será que nós somos pseudo cristãos? Será que nós julgamos ou criticamos? Assim, não precisa ser perfeito. E se fosse essa questão, provavelmente ninguém seria. Mas o que a gente precisa é tentar ser o quê? Um imitador de Cristo. Tentar de coração seguir o modelo. E conseguir é apenas um detalhe. Mas você tem que tentar sinceramente. E outra coisa é você não conseguir conscientemente. Você sabe que você não conseguiu, você sabe qual caminho deveria ser seguido. E o grande problema é que a pessoa acha que está certa e ela é como se ficasse... sabe quando alguém ataca um amigo seu e você toma as dores? Então, tem tomadores de dores de Cristo. Nossa, ou da religião. Você não pode... Cara, que loucura, cara. Que loucura, cara. Jesus... Ele não precisa ser defendido, ele precisa ser imitado. Então, pergunte-se se você também não é um pseudo-cristão. Dê uma olhada nos seus comentários na internet, porque na internet nós é como se fôssemos mais livres, né? A gente aumenta o livre-arbítrio, assim, porque teoricamente somos menos condenáveis, né? Condenados na internet, teoricamente. Mas dá uma olhada como você se pronuncia na internet. Já é um bom exemplo. Quando você vê um ato de todas as formas, né, de religiosos ou não, como é que você se pronuncia?
É com aquele discurso inflamado? É com aquela raiva, com aquela ferocidade? Então, você não é um imitador de Cristo, você não segue Cristo, e você é um dos pseudos cristãos. O que fazer é tomar consciência disso e trabalhar na reforma íntima. Certo? Se precisar, nós temos um aplicativo bem fofinho, Sim. que nos ajuda É mais uma ferramenta. Certo? Então não seja um pseudo cristão. E é isso aí. Isso aí. Mais alguma coisa? Não? Você falou que ia dar 15 minutos, deu 15 minutos. Ah, eu falei que ia dar 15 minutos? Ui. Caraca! Pessoal, espero que, que essas ideias iluminem todo mundo da melhor forma possível. Sim. E dúvidas e o sugestões? faclucidez. faclucidez@gmail.com. Ah, você que vai falar agora. Você é um O pronunciante e-mail. do e-mail. Isso, pronunciante do e-mail. Pronunciador. É. Sei lá. E é isso aí. Isso aí. Mais lucidez na sua semana e até a próxima semana, até o próximo vídeo. Um beijo na bunda. Você não vai apertar aí, né? Não. Eu ia. Fala pessoal, mais um Abap Fox. Ops. Errei. Fala pessoal, mais um FAQ Lucidez, mais lucidez na sua vida. Plim. Oi. Você tem que fazer um plim depois. Plim. Plim. Mas tem que fazer um plim animado. Plim. Como é que é? Plim. Não, fazer um plim mesmo, um plim tipo Como é um plim? Plim. Mas Balançar a mãozinha assim. isso. Só que você faz bem alto. Plim! Vai lá. Beleza.